Estivemos ausente alguns dias aí sem apresentar nossas gravações, por estarmos no sítio e relacionado a circunstâncias ligadas a problemas com a internet. Hoje eu quero continuar fazendo uma análise do capítulo, ou no capítulo 18 de 1 Samuel, a partir do versículo 6. Vamos ler na NAA e depois comparar com a Almeida Revista Atualizada e a Nova Bíblia na linguagem de hoje. E ver onde está a incoerência na tradução com o original hebraico. Aqui, começando no versículo 16 do capítulo 18, lemos: E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro de Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Esse incidente aqui é o começo do sacrifício da vida de sofrimento de Davi, que passa a ser perseguido por Saul anos, até que Saul morre e ele então, como Deus havia prometido, assume o trono de Israel. O que nós queremos observar? Quero destacar aqui a palavra filisteu. Na NAA diz o seguinte: depois de Davi ter matado o filisteu. Na atualizada, que pega o sentido do original correto, diz o seguinte: sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi, de ferir os filisteus, então as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul e cantando, né? Davi matou seus 10 milhares e Saul seus milhares, né? Ou vice-versa. Mas aqui está correto, diz que Davi, vindo da batalha em que nós vemos aqui, repito, né? Voltando também Davi de ferir os filisteus. Na NA diz o filisteu. E na Bíblia, a Nova Bíblia na linguagem de hoje, está tão fora do original e do contexto que cria uma confusão tremenda na sequência lógica dos acontecimentos depois que nós vamos ver aí na vida de Davi. Lá diz o seguinte: quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias. Ora, então, nós vemos aí que essa batalha aqui, que logo depois começa o sofrimento de Davi, a inveja de Saul contra ele, faz parte de uma guerra posterior àquela em que Davi matou Golias, né? Naquela época, Davi não fazia parte do exército. Ele ia ao palácio de vez em quando, à medida que Saul entrava em crise com aquela perturbação demoníaca, porque ele pecou tanto contra Deus que o Espírito Santo afastou de Saul, e então ele ficava perturbado. E aí alguém ali na corte diz o seguinte, que ele encontrasse um músico que tocasse harpa, e ali então, por meio desse ritual, que era costume na época, ele ficaria livre da perturbação demoníaca. Era uma prática na cultura, né, para o exorcismo. Então alguém diz: olha, rei, eu sei de um moço, filho de Jessé, o belemita, que ele é um músico. Então Saul manda chamar Davi. E Davi então toca ali naqueles momentos de crise,
e Saul melhora. E ele volta para a casa do seu pai. Nós vamos ver depois as referências, né? Volta para a casa do pai para cuidar das ovelhas. Quando Saul sentia mal, ele vinha ao palácio, tocava de novo, voltava para cuidar do rebanho. E assim, até que chegou o momento de os filisteus invadirem Israel, e Saul então levou o exército, mobilizou o exército para combater os filisteus. E nessa batalha, ali estavam os filhos mais velhos, né, de Jessé, irmão mais velho de Davi. Então, Jessé manda Davi levar suprimento para os seus irmãos ali, porque naquela época a família ajudava a manter o militar lá na batalha, na guerra. E então, chegando ali, Davi encontra aquele desafio. Já 40 dias, os filisteus propondo um duelo para quem enfrentasse o Golias, e aquele que vencesse, então a guerra estaria encerrada, não precisaria haver batalha, né, de um exército contra o outro. E Davi, vendo toda aquela situação, como vocês podem ver aí do capítulo 16 até o 18 de 1 Samuel, então ele enfrenta o Golias. E é interessante que naquele momento Saul, ele é levado a Saul e Saul nem lembra, porque ele era, quando ele tocava lá no palácio, era apenas mais um serviçal ali, né, vamos dizer assim. Saul não prestava atenção. E acontece que agora ele é apresentado a Saul, Saul lhe oferece a armadura, mas não dá certo, e Davi diz, não, eu vou enfrentá-la em nome do Senhor. E passa a mão na sua funda, pega ali aquelas pedras, né, põe na seu alforje ali, e vai e vence o Golias. E como nós sabemos da história. E depois do Golias já tombado, ele corta então com a própria espada do gigante a cabeça dele e traz para Saul, né? É interessante que a partir daquele momento, então Saul até chega a perguntar para o comandante do exército, de quem é filho esse rapaz? Aí Abner diz, na verdade eu não sei. Mas chegando, ele se identifica, aí a partir desse momento, Saul o incorpora no seu exército, primeiramente como escudeiro dele, e depois Davi se torna comandante de um batalhão e faz as guerras, e é bem sucedido, e já se torna famoso, né? E assim acontece que nessa segunda batalha, guerra contra os filisteus, e nessa batalha em que Davi vence os filisteus com Saul e volta, então as mulheres fazem aquela recepção cantando daquela maneira, o que cria um sentimento de profunda inveja de Saul contra Davi e passa a persegui-lo, né? Portanto, quando aqui diz que Davi matou o filisteu, não, Davi matou, junto com Saul, venceu os filisteus. E a nova Bíblia, na linguagem de hoje, fica tão confusa depois para entender a sequência lógica dos acontecimentos. Voltando Davi de matar o Golias. Quer dizer que Davi matou o Golias, ele nem era do exército, e já é recebido com aquela canção de exaltação. Portanto, isso não está de acordo com os originais, né? E nós podemos ver em outra oportunidade, vou mostrar os textos, né, e a sequência lógica, como aconteceu com a vida de Davi. A partir do momento em que ele passou a frequentar a corte, tocando para Saul, depois foi para levar suprimento para os irmãos, enfrenta o Golias e é incorporado no exército. Vou apresentar essa sequência e as referências. Para quem quiser conferir, leia, porque no momento o tempo e o espaço não nos permite fazer essa observação e apresentação desses detalhes.